MISA, Moçambique participou de uma sessão no Parlamento Europeu onde abordou a situação dos direitos humanos no país, no contexto pós-eleições marcado por protestos com registro de mortes, feridos e detenções. Organizações da sociedade civil denunciaram a atuação excessiva da polícia, inclusive a própria União Europeia manifestou preocupação e pediu contenção. Vamos falar com Ernesto Nhanal, diretor do MISA, sobre como é que foi essa participação no Parlamento Europeu. Ernesto Nhanal, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Washington Fora de Horas. Qual foi o quadro analisado neste encontro? Muito obrigado, boa tarde, mais uma vez. A nossa participação fundamentalmente foi para fazermos o nosso testemunho sobre a violação dos direitos humanos em Moçambique durante o período das manifestações pós-eleitoral. Como sabem, Moçambique teve um processo eleitoral que foi reclamado como sendo fraudulento e depois destas reclamações tivemos os assassinatos do advogado Elvin Dias e do mandatário do Podemos, o Paulo Goando, e o Podemos, através do seu candidato presidencial, Venâncio Mondlane, nesta altura convocaram manifestações que foram rejeitadas pelas autoridades e como isto fazia parte, no entender deles, de direitos fundamentais, se fizeram à rua e isto culminou com uma ação violenta da polícia que desde este dia foi se replicando porque os manifestantes que na altura eram representados pelo Podemos e sob a liderança do Venâncio Mondlane continuaram a ir à rua para fazerem as suas reivindicações e a cada momento ou a cada fase destas manifestações a polícia respondeu com força violenta e que culminou com muitas mortes, mais de 300 mortes, conforme o relatório da plataforma Decide. Houve mais de 300 mortes, milhares de feridos, temos casos de milhares de pessoas desaparecidas e depois tivemos a questão da vandalização de esquadras, de instituições públicas, bloqueios nas vias que comprometeram, sobretudo, os direitos à circulação, e isto também impactou nos direitos sociais e econômicos das pessoas. Tivemos casos de crimes e por aí em diante. Então, nós tivemos como MISA a fazer, em primeiro lugar, este testemunho de que, de facto, as manifestações em Moçambique culminaram numa crise aguda de violação de direitos humanos, mas também... Ernesto Nhanal, especificamente falando da classe jornalística e dos próprios defensores de direitos humanos, Nhanal descreveu as várias violações contra as pessoas que iam manifestar-se, mas especificamente a estas pessoas, o que é que o MISA observou e o que é que foi apresentado no Parlamento Europeu? Exatamente. Este era o enfoque especial ligado ao nosso trabalho aqui no MISA, porque ao longo deste período nós registramos 19 casos de violação de jornalistas e também de interrupção do direito à liberdade de expressão através dos mídias digitais. É uma violação do que nós chamamos de direitos digitais, mas também tivemos o problema do uso das redes sociais para desinformar, para disseminar o discurso de ódio. Também tivemos situações em que a internet foi usada para fazer assédio contra pessoas e também tivemos casos em que a internet foi usada para expor de forma violenta e incitar que as pessoas atacassem outros cidadãos indefesos e bloquear sobremaneira os direitos das liberdades de expressão. Agora, há uma questão
E nesse contexto de várias violações, conforme o MISA reportou, Daniel Chapo já tomou posse, novo governo, novo comandante da PRM, mas como garantir a responsabilização de todos, depois de todas essas violações, como garantir a responsabilização e justiça e, acima de tudo, permitir com que essas violações não se repitam? Esse é que é o nosso ponto fundamental. Penso que a minha abordagem, para quem a acompanhou ontem, não se focou simplesmente no testemunho e no relato sobre o que aconteceu, mas, sobretudo, na contextualização da natureza do nosso Estado, que é um Estado autoritário, não é? Em que as instituições do Estado, em especial a Polícia da República de Moçambique, comportou-se de forma não profissional e partidarizada. Se forem a notar logo nos primeiros episódios, a própria Polícia da República de Moçambique procurou fazer uma ligação entre o assassinato do Elvino Dias e o Paulo Guambe a questões de índole privado. Mas estou a trazer este exemplo só para dizer que há uma crise de legitimidade do Estado. Isto também esteve por detrás das manifestações. E esta legitimidade resulta do facto das instituições estarem a ser disfuncionais. Então, como é que tu vais encontrar justiça? Como é que tu vais encontrar responsabilização? Num contexto em que há elevados níveis de partidarização, em que as instituições não estão a ser usadas para o bem do serviço público ou para a justiça, mas são usadas para o serviço das pessoas que estão no poder político. Então, a nossa grande preocupação é esta, tudo vai partir de um processo de reforma, de mudanças que o presidente Chapo tem que promover em vista a credibilizar as instituições, em primeiro lugar, porque só haverá pacificação e reconciliação onde houver responsabilização. E a responsabilização não existe sem a reconstituição da verdade. E para se reconstruir a verdade, é preciso que haja um trabalho profissional de investigação, apartidário e independente, para garantir que tudo seja esclarecido. Então, para nós, o ponto é este, é olhar para este contexto e dizer que as instituições, sejam elas de investigação criminal, a PGR, devem ter uma atuação profissional, o que faltou muito. Eu acho que uma das coisas que deitou muito fogo nas manifestações são as populações e o sentimento que as pessoas tinham de que as pessoas que lideravam as manifestações estavam a ser perseguidas e que a lei não é aplicada de forma igual para todos os moçambicanos. Nhanali, o tempo não é muito nosso amigo, mas só para terminar em poucas palavras, mediante todo este cenário de violações, conforme Nhanali explicou, mas como é que analisa a atuação, o trabalho dos jornalistas, dos defensores de direitos humanos? Qual é a avaliação do MISA perante o trabalho dessas pessoas, desses profissionais? Em poucas palavras, por favor. No que nós assistimos é que os defensores de direitos humanos e jornalistas trabalham num contexto de risco, que se manifesta primeiro sob o ponto de vista de censura e bloqueio, censuras veladas. Eu lembro-me quando o candidato presidencial, na altura ainda era candidato, Venâncio Mondlane, regressou a Moçambique, houve uma forte negociação dos jornalistas que estavam a ser proibidas de estar num evento público que o próprio Venâncio Mondlane convidou a diversas entidades, incluindo a imprensa, para estarem no aeroporto. E a polícia não tinha classificado este evento como um evento de risco de segurança. Mas quando os jornalistas chegam lá, em primeira linha foram coartados de poderem cobrir aquele evento e tiveram que negociar. Mas, para além disso, nós temos casos de censuras veladas diretas aos jornalistas e aos editores que são pressionados, às vezes, a não darem cobertura ou enfoque, ou a não colocarem as manifestações na sua agenda jornalística. Se forem a analisar, a imprensa nacional, a certos momentos, não cobria as manifestações.
E depois temos esses casos em que a própria polícia viola diretamente. Então as pessoas e os jornalistas têm consciência de que a qualquer momento podem ser vítimas. Isto condiciona certamente Obrigado, obrigado Ernesto Nhanal pela participação no Washington Fora de Horas. Espero voltar a conversar com o Nhanal nas próximas oportunidades. Continuação de um excelente trabalho em Maputo. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.